Segundo a Fundação Procon de São Paulo, quem precisar cancelar por essa razão poderá fazer isso gratuitamente. Para entender melhor, então, as circunstâncias em que isso é possível, eu converso agora com o Henrique Pimenta, que é professor de Direito do Consumidor, do Damásio Educacional. Bom dia, professor. Obrigada por nos atender. Bom, de que forma, então, a pessoa que fechou já um pacote de viagem, muita gente fechou já há tempos, né? Pode cancelar o seu pacote, a sua viagem, sem ter nenhum prejuízo. Isso é possível? Olá, Patrícia, bom dia a todos. É um prazer aqui auxiliá-los novamente. Muito bem, isso é possível sim, tá? Nós recomendamos aí que o consumidor imediatamente procure comunicar, né, aquela companhia aérea ou o hotel responsável pela reserva e comunique a sua impossibilidade de comparecer e cumprir com aquele contrato, né, em relação a essa estadia e essa viagem a qual havia contratado anteriormente. Isso, é claro, não gerará nenhum ônus ao consumidor e essas empresas, sejam aí as companhias aéreas, hotéis, resorts, deverão restituir integralmente eventual valor pago pelo consumidor. Essa situação a qual nós estamos vivenciando no nosso país é uma situação extraordinária, é claro, e traz aí essa situação a qual vem resguardar o consumidor perante essas relações contratuais. Então, o consumidor deve sim entrar o mais breve possível em contato com essas empresas e pedir essa restituição. É claro, pedimos desde já o bom senso, né, para não deixar em cima da hora, no momento quase ao embarque, ou ainda a utilização daqueles serviços de hotéis ou resort, hospedagem, não deixar para cima da hora. Fazer isso quanto antes para resguardar todos os direitos inerentes ao consumidor. Bom, para manter essa gratuidade, qual deve ser a antecedência desse comunicado? Claro, tem muita gente esperando para ver se amanhã a situação melhora, se ainda vai ter condições de ir para viagem sem cancelar o pacote, né? Todo mundo quer aproveitar o feriadão. Verdade, Patrícia. Muito bem colocado o seu questionamento. É exatamente isso. O que recomenda-se, né, pelo bom senso, é que no mínimo seja feito aí com prazo de 24 horas, né, tendo já essa situação de inconstância, nós não sabemos de fato como serão aí os próximos dias. Recomendo, inclusive, desde já, né, se for possível, a esses consumidores já reivindicar esse cancelamento e a restituição de eventual valor pago. Não deixe para cima da hora. O que nós precisamos nos atentar é justamente para isso. Façam, mas façam com um lapso temporal aí, pelo menos de 24 horas, para que possamos restituir e assegurar esses direitos. Agora, o valor deve ser devolvido integralmente, né? De que forma? Ou a empresa pode sugerir que essa pessoa utilize esse pacote daqui a algum tempo, no próximo feriado, ou de fato esse dinheiro volta para a conta do consumidor? Muito bem. Esse questionamento em relação à restituição fica aí a critério das partes. O consumidor ele pode se entrar com um acordo com essas companhias aéreas ou com os hotéis, resorts e pedir ou a restituição, né, ou inclusive adiar a utilização desse serviço qual seria prestado. Isso fica a critério do fornecedor e do consumidor. Eles poderão livremente pactuar a respeito desta restituição. Como as companhias aéreas devem proceder se, de fato, um passageiro perder o voo por falta de combustível? Como isso deve acontecer? O que nós esperamos é dessas companhias aéreas, inclusive muitas companhias já estão disponibilizando aos seus consumidores, dentro dos seus sites de hospedagem, a possibilidade de reagendamento dessas viagens. Imediatamente, né, realizando essa solicitação, será restituído e caso o consumidor peça aí, eventualmente, por conta da perda desse embarque, ele poderá arguir, né, argumentar que não houve a sua presença em decorrência da situação que nós estamos vencendo e, por óbvio, a companhia aérea deverá, sim, restituir aquela quantia a qual o consumidor havia pago anteriormente. E se no caso de um cancelamento, a empresa ali de viagem, o hotel, cobrar algum tipo de multa? Como o consumidor pode fazer valer os seus direitos? Ele deve pagar e depois recorrer na justiça para não ficar ali numa situação de débito ou não? Na mesma hora deve se recusar? Como que isso deve ser feito por parte do consumidor se de fato chegar uma multa ali para ele? Perfeito. Nesse momento, o consumidor, eu recomendo, né, que o consumidor procure o PROCON, faça a sua reclamação em relação a esse valor, essa taxa que eventualmente o fornecedor esteja cobrando, porque eles não podem cobrar em decorrência dessa situação que nós estamos vivenciando. O consumidor faça a sua reclamação junto ao PROCON e
faça essa reclamação, não só por telefone ou pelo site. Vá até o PROCON, faça reclamação por escrito, solicitando essa reclamação. E, é claro, né, fica aí a critério do consumidor. Eu não recomendo o pagamento, entretanto, de correr o risco ali eventual de negativação de nome, ou a cobrança, algo assim do gênero, eu recomendo que o consumidor, se ele preferir, pague e depois peça essa restituição perante o Poder Judiciário. Mas é claro, nós preservamos, priorizamos essa busca perante o PROCON. Agora, é uma situação excepcional que o país vive, é uma situação também entre consumidor e empresas que prevalece o bom senso? Então, na atual situação, é claro que nós precisamos nos respaldar em cima aí do bom senso. Só que o bom senso entra muito no aspecto subjetivo, né? Mas como nós estamos falando de direito do consumidor, foge um pouco dessa seara do que seria o bom senso. E sim deverão, de imediato, resguardar esses direitos dos consumidores. Os consumidores eles estão numa situação totalmente vulnerável, quiçá, da atual conjuntura, uma situação de o qual todos estão na sua hipervulnerabilidade. Ou seja, eles não conseguem cumprir sequer a sua obrigação contratual, ao qual havia pactuado, e, portanto, não tem como onerarmos esses consumidores de forma excessiva, obrigando-os a cumprir com algo que não conseguirão cumprir de fato em decorrência dessa situação. Aí a empresa, seja a companhia aérea, o hotel, o resort, deverá sempre restituir, preservar o consumidor. Afinal de contas, é uma atividade de risco, eles deverão arcar o eventual prejuízo e não onerar esse consumidor. Ok, obrigada a Henrique Pimenta, professor de Direito do Consumidor, conversando com a gente ao vivo aqui no Manhã Band News.